Nós vamos, irmãos, continuando aqui a falar do mesmo assunto que estávamos falando agora anteriormente, a respeito de pastores, né? Que existem os pastores das denominações, né? Que são mercenários, não são pastores. E existe aqui, onde Paulo disse aqui aos Efésios, aqueles que o Salvador constituiu como pastores, vamos dizer assim. No caso, Pedro. Não é isso? No caso, Pedro. Entende? Agora, só que assim, irmão, não é pastor acima, um acima do irmão. Se não, irmão, entra em grande contradição. Porque eu vou ler aqui, aqui em Mateus, o Evangelho, segundo escreveu, segundo Mateus aqui, no capítulo 23, capítulo 23, correto? No capítulo 23 aqui, versículos 6 e 7 e 8, né? Palavra aqui que o nosso Salvador falou aqui, a respeito dos escribas e fariseus, e ensinando aos discípulos que não era para ser que nem eles, correto? Os escribas e fariseus gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, e serem chamados nas praças de rabi, de mestre, de pastores. Essa é uma prática farisaica dos fariseus, dos escribas, que são os mestres da lei, que gostavam dos primeiros lugares nos banquetes, nas sinagogas, né? E os primeiros assentos nos banquetes também. E amavam as saudações nas praças, no meio das ruas. Oi, pastor. Oi, escriba, mestre da lei, pastor, guia, a mesma coisa. Agora vamos ver aqui, o versículo 8. Mas vocês, disse o Salvador aqui aos discípulos, mas vocês, meus discípulos, não devem ser chamados pastores. Que está rabi, mestre, guia, condutor, que é toda a mesma palavra. Mas vocês não serão ou não devem ser chamados de mestres ou pastores. Um só é o vosso pastor. E todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chameis pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Você está ouvindo aí, irmão? Como é que o Salvador disse essa palavra? Agora Paulo vai aqui aos Efésios contradizer o Salvador, dizer que ele, o Salvador, deu pastores. Não, irmão, então pega, ou vamos pegar essa folha que Paulo escreveu e vamos rasgar e jogar no lixo, ou vamos pegar essa que o Salvador falou, rasgar e jogar no lixo e ficar com a de Paulo. Se é assim. Porque ou uma coisa ou outra. Ou o Salvador está certo, ou aqui Paulo está certo. E o Salvador assim está errado. Mas nem o Salvador está errado, nem Paulo está errado. Errado estão vocês, protestantes e pastores, que não dão lugar para o Salvador vos esclarecer aquilo que vocês estão vendo no escuro, indo pela cabeça dos outros, indo pelo entendimento dos outros. Por quê? O Salvador está falando aqui que não existe pastores a não ser ele. Todos são irmãos. Agora os Efésios aqui colocaram, nas traduções colocaram pastores. Não, irmão. Pastor, que o Salvador cita aqui, correto? É aquele que apresenta a pastagem. E não que faz das ovelhas seus escravos, seus servos, para trabalharem e levar o seu sustento, dar riqueza para eles. Isso aí não é pastor, isso aí é mercenário. Segundo o que está escrito aqui na própria Escritura. Então, irmãos, eu prefiro ficar com a palavra do Salvador. Outra coisa, o pastor aqui que Paulo citou aos Efésios, que o Salvador deu uns para pastor, é no sentido que nem Pedro foi constituído pelo Salvador. Pedro apacenta, a palavra apacenta, cuida dos nossos irmãos, das ovelhas, correto? Cuidar não é fazer da pessoa escrava. Fazer da pessoa escrava não é cuidar, é maltratar. É o inverso, é o contrário. E outra coisa, você, pastor,
você que é pastor protestante, você tem a sua igreja, que você constituiu, você foi no fórum, arrumou um grupo de pessoas, pegou um dinheiro, botou na sua carteira, no seu bolso, foi lá no cartório, no fórum, fez como manda o figurino, como se diz, se legalizou com o mundo. Você, pastor, é legalizado com o mundo. E você prega na igreja para os irmãos que não é para seguir o mundo. E você é o primeiro a seguir o mundo. Ah, mas eu tenho que obedecer a lei dos homens. Mas pô, me mostra os apóstolos obedecendo a lei dos homens que nem você está obedecendo, tendo CNPJ, registrando igreja, templo, botando nome em templo, em igreja, em qualquer sinagoga que nem você fez. Leia na Bíblia aqui e me mostra isso. Aí você está certo e eu vou me calar. Correto? Então, não queira se igualar a esses homens ou igualar esses homens a vocês. Mas vocês têm que se igualar a esses homens seguindo o que o Salvador ensinou a eles e seguindo assim todos de comum acordo. Não é isso? Então, ou seja, você que é pastor baseado nessa passagem de Efésios, você tem sua carteira de membro, pastor presidente, pastor vice-presidente, você foi no fórum, registrou sua denominação, como bem você achou por bem ir lá fazer. Como você tem mais de 20 mil denominações na terra, tem mais de 50 mil pastores, quando o Salvador diz é assim, ó, haverá um só rebanho e um só pastor. João capítulo 10, versículo 16. Isso o Salvador disse, irmãos, quando ele estava em Jerusalém, há 2000 anos atrás. Ele disse, ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, ou seja, que não são daqui de Jerusalém, que me convém agregar estas. Ele disse lá no passado, então haverá lá há 2000 anos atrás, ele disse, haverá, chegou para hoje, já chegou o tempo. Haverá um só rebanho e um só pastor. Lá vai a pergunta, quantos rebanhos tem no meio da terra? Ou em cima da terra? Quantas denominações tem no planeta Terra? Quantos milhões de pastores não tem em todo o planeta Terra? Quem está certo? É vocês ou o Salvador? Que disse que haverá um só rebanho e um só pastor. Mas que negócio é esse de um só rebanho? Poderia existir mil grupos de pessoas que se reúnem na casa de um, ou que entende a palavra da mesma maneira, mas que existisse, e é para existir um só pastor, que é o nosso Salvador. E todos os irmãos são irmãos. Assim eu estou lendo aqui, ó. Vou ler de novo aqui. Mas vocês não devem ser chamados de pastores. Um só é o vosso pastor, e todos vocês são irmãos. Quem falou isso aqui, para mim, foi o Salvador. Agora, se os homens disseram que tem milhões de pastores, aí quem quiser seguir os homens e quiser seguir pastor, que siga. Eu não estou aqui proibindo ninguém, não estou aqui criticando ninguém. Cada se quiser seguir o que vocês quiserem seguir, que sigam. E nem eu estou chamando ninguém para me seguir a mim, que eu não tenho seguidor e nem sou seguidor de homem comedor de feijão, pecador que nem eu. Eu preciso seguir. E nós precisamos seguir aquele que nunca pecou, aquele que nunca errou, aquele que morreu no madeiro para nos dar assim o direito da vida eterna e da salvação, que é o nosso Salvador. Então, irmãos, os pastores têm suas denominações, têm seus cargos, têm sua carteira de membro, tem seu CNPJ, que é uma firma aberta, certo? Legalizada com o mundo. Os seguidores do Salvador não tiveram nada disso. E por isso eles eram rejeitados, perseguidos, chamados de seita, porque eles não eram legalizados com o mundo, que nem você, pastor, é legalizado com o mundo, com a sua igreja, com os seus protestantes. Mas os discípulos não. Os discípulos não foram procurar reis, não foram procurar juízes, não foram procurar nenhum tipo de legalidade com o mundo para poder anunciar esse evangelho da salvação. Eles foram com obedecendo uma única ordem, a ordem do nosso Salvador, e de falar o meu evangelho a todas as criaturas que existem em cima da terra. E eles foram, vocês vão testemunhar em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. E assim eles fizeram sem precisar abrir denominação, sem precisar
construir templo, sem precisar ele ser mais do que os outros irmãos. Pedro era pastor, você disse que Pedro era pastor, pois eu quero que você seja pastor que nem Pedro. Me mostra a riqueza de Pedro, me mostra a igreja de Pedro, o apóstolo do Salvador, me mostra Pedro fazendo carteirinha de membro para os irmãos, me mostra Pedro aceitando o irmão ajoelhar. Olha, quando ele chegou na casa de Cornélio, aqui em Atos capítulo 10, versículo 25 e 26, e entrando Pedro na casa de Cornélio, Cornélio veio e se prostrou, se ajoelhou perante Pedro, querendo adorar Pedro. Pedro disse: Cornélio, levanta-te, pois eu sou homem que nem tu. Oh, maravilha, você, pastor, manda o povo ajoelhar perante você, para você orar neles, ou você orar nas pessoas. Ah, mas eles estão ajoelhando, não é perante mim, é perante Deus. Mentira sua. Eles estão ajoelhando perante você que está lá. Pois o Criador não está aí onde você está. Certo? Por que que Pedro não aceitou? Porque Pedro sabe que só há um que devemos adorar. Só aquele que fez o céu e a terra, e a mais ninguém. Então, Pedro, quando Cornélio se ajoelhou perante ele, Pedro logo imediatamente: levanta-te, Cornélio, pois eu sou homem que nem tu. Podia Pedro ter dito: tá certo, Cornélio, eu sou pastor, Jesus me constituiu pastor, então eu vou orar por você aqui. Fica aí de joelho aí perante mim. Não. Pedro realmente fez a coisa certa. Paulo também e Silas, quando estavam ali, né, que operaram um milagre ali, o paralítico levantou naquele contexto, as pessoas chamavam eles de deuses e queriam oferecer sacrifício a eles. Paulo disse: ô varões, eu estou aqui exatamente para falar para vocês sair dessa ilusão de idolatria, e vocês querem adorar a gente, então levanta-te, nós somos homens sujeitos às mesmas paixões que vocês. Parem com isso. Então, irmãos, há uma grande diferença. Não queira comparar os homens que o Salvador realmente escolheu e falou para eles e eles obedeceram, comparar com vocês que realmente fazem tudo o contrário. Se quiserem fazer como os homens do Salvador fizeram, vocês podem fazer. Se vocês quiserem continuar como vocês estão, aí a escolha de vocês, o problema é de vocês, não é do Salvador, não é meu, não é de nenhuma outra pessoa, mas sim unicamente de vocês. Então, cada um de nós devemos procurar as coisas que realmente o Salvador ensinou. Existe um só pastor. Para mim, segundo o que está na Escritura, é o Salvador. Se o Salvador não for suficiente para ser meu pastor, eu prefiro ficar sem pastor. Porque para mim dizer que o Salvador é meu pastor e eu procurar outro pastor, um pastor homem, pecador que nem eu, sujeito às mesmas paixões que nem eu, né, que é fraco tanto quanto eu, então para mim eu ficaria sem pastor, para mim era melhor. Então para mim o melhor, o correto e o essencial é a pessoa ficar com o único bom pastor, verdadeiramente o nosso Salvador, que nunca pecou em nada e foi tentado em tudo, mas sem pecar em nada, e da sua boca não saiu engano, e ele só deu a vida pelas ovelhas, e nenhum outro mais fez isso. Ficamos por aqui, em outra oportunidade nós continuaremos a falar de outros assuntos, se o Criador assim nos permitir.